Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos iniciar aqui uma aula de setup e estratégia nas opções binárias utilizando bandas de Bollinger. E eu vou estar dando algumas dicas para você desenvolver estratégias utilizando as bandas de Bollinger. Para você conhecer meus produtos, serviços, cursos e treinamentos, acesse meu site e aqui você tem todos esses dados para entrar em contato comigo. Bom pessoal, as bandas de Bollinger que eu prefiro usar e que são mais eficientes em alguns sinais é a banda de Bollinger 5.5, tá? Banda de Bollinger 5.5 com desvio 2. Agora é o seguinte, pessoal, eu não uso esse setup ou esses padrões que eu vou falar para você da banda de Bollinger. Eu não utilizo esses setups das bandas de Bollinger, porque eu tenho estratégias bem mais eficientes sem utilizar bandas de Bollinger, sem utilizar indicador nenhum nas opções binárias. Muito eficaz mesmo. Muito eficaz mesmo as estratégias que eu utilizo nas opções binárias. Então, eu estudei esses indicadores e tentei ganhar dinheiro com eles, mas não consegui desenvolver nada tão eficaz. Ganhar dá, mas não ganha pouco e não se ganha com tanta consistência e se passa muita dificuldade utilizando vários padrões das bandas de Bollinger. Então eu não uso. Mas como o pessoal quer saber, então eu vou dar algumas dicas e você pode estudar para tentar criar alguma coisa que funcione. Mas eu tenho muitos anos de experiência, eu acredito que não é tão eficiente usar as bandas de Bollinger. A questão é o seguinte, pessoal. Você quer operar opções binárias com as bandas de Bollinger, você tem o seguinte padrão da 5.5. Quando o preço está abaixo da banda inferior, além da banda inferior para baixo ou próximo dela, ele tende a subir. E quando o preço está na banda superior, próximo dela ou acima dela ou além dela, né? Vou pegar aqui um exemplo. E aqui eu estou com um gráfico de 1 hora, pô. Vou pegar aqui o gráfico de 5 segundos aqui, né? Então, quando o preço está acima, está próximo aqui da banda superior, tende a cair, ou acima dela, além dela, tende a cair também. Certo? Isso é uma probabilidade. Então, você como quer apostar se o preço vai ficar abaixo de um determinado valor, quando o preço estiver nessa região, você pode procurar saber identificar padrões e estabelecer padrões que você vai operar, que fará parte da sua estratégia, de que o preço ele vai realmente ficar abaixo de um determinado valor. Quando o preço ficar aqui, acima, além da banda superior ou próximo dela. E você pode também desenvolver apostas nas opções binárias de que o preço vai ficar acima de um determinado valor quando o preço atingir a banda inferior ou além da banda inferior, certo? Então, o padrão mais eficaz é quando o preço sai da banda inferior para baixo, além da banda inferior para baixo, e depois fecha um candle acima da banda inferior. Isso é um padrão muito forte, tá? Então você pode apostar que o preço vai ficar acima por um determinado tempo. Então você tem que calcular o gráfico que você vai operar. Por exemplo, você quer operar a opção turbo de 1 minuto, você teria que trabalhar no gráfico de 5 segundos ou 10 segundos. Você teria que testar a estratégia e verificar qual tempo é o mais eficiente para você trabalhar dentro do tempo da opção que você quer trabalhar. Quando o preço fechou fora da banda superior e depois fez um candle que fechou dentro, ele tende a cair, tende a corrigir. Então, é um padrão bom, mas ele erra muitas vezes também, tá? Então, por exemplo, tem vezes que não dá certo, né? Por exemplo, aqui fechou fora da banda inferior, depois fechou dentro e continua caindo. Aqui fechou fora da banda inferior, depois fechou dentro e depois continua caindo. Então, aqui acertou, a gente teve que errar 2 para acertar uma, certo? Aqui fechou fora, fechou dentro, mas ficou um pouquinho acima e depois ficou consolidado. Então, se você tivesse pegado aqui e o tempo da opção fechou aqui ou aqui, por exemplo, você teria perdido do mesmo jeito, certo? Então, aqui, por exemplo, outro caso. Então, isso erra também. Eu acredito que isso aqui erra 50% do tempo, mas tem tempos que erra 60% do tempo.
certo? Então, o que eu, nos meus estudos e até em operações utilizando esse padrão, o que eu percebi? Eu tinha que fazer martingale, ou seja, nas opções binárias você tem que ter estratégias que ganham mais vezes do que erra. Nas opções binárias você tem que acertar mais vezes do que errar. Por quê? Porque quando você ganha 80%, 90% e quando você perde 100%. Você tem que ter uma estratégia que acerta mais vezes. E os meus estudos comprovaram que as técnicas usando indicadores de análise técnica geralmente não vão acertar 70%, 80% do tempo. Elas não vão acertar. Por isso que eu utilizo outros padrões que não envolvem nenhum indicador na minha metodologia. Certo? Outra coisa que você pode fazer com as bandas de Bollinger, você pode testar, tá? Eu não estou recomendando que você utilize essa técnica, porque eu testei e não funciona. Você vai passar por dificuldades, você pode até ganhar dinheiro utilizando essa técnica das bandas de Bollinger que eu acabei de falar para vocês aqui, mas você vai passar muita dificuldade para ganhar dinheiro com consistência. Você pode até ganhar, mas você não vai ganhar com conforto. Não vai ser confortável você operar isso. Outro padrão é que na média 5,5, quando o preço está abaixo da 5,5, tende a fazer uma tendência de baixa, né? Por exemplo, aqui ó, está abaixo da 5,5, cruzou de cima para baixo a 5,5. Então ele tende a fazer uma tendência de baixa, cruzou de baixo para cima a 5,5, tende a fazer uma tendência de alta. Então você pode utilizar esse padrão também para fazer uma aposta de que o preço vai ficar acima durante um determinado tempo, quando o preço cruzar acima da média 5,5. E que o preço vai ficar abaixo da média, abaixo de um determinado valor, você faz uma aposta, uma opção put, aposta de baixo, de que o preço vai ficar abaixo de um determinado valor, quando o preço cruzar de cima para baixo a 5,5. Então tende a fazer uma tendência de baixo, como foi feito aqui. Mas veja que também tem falhas. Então, por exemplo, aqui, se nós tivéssemos entrado aqui, né, o preço ele consolidou aqui, a gente teria perdido, daí só depois que caiu a tendência. Então o problema das opções binárias é que nós temos que acertar que o preço vai ficar abaixo ou acima de um determinado valor por um determinado tempo. Já no Forex eu poderia entrar, ou na Bolsa de Valores eu poderia entrar vendido aqui, colocar meu stop no topo anterior, consolidaria, não importa, nós continuaríamos posicionados na operação, porque não importa o tempo, para quem opera no mercado à vista, não temos tempo limite, a gente pode ficar o tempo que a gente quiser na operação. E depois que caiu, a gente seguiria essa tendência gigantesca e lucraríamos um absurdo. Então, as estratégias com os indicadores, pessoal, nas opções binárias é 10, 15 vezes mais difícil do que no mercado de ações, mercado à vista, mercado futuro e mercado de Forex, tá? Porque opções binárias tem a questão de tempo e do preço ficar abaixo ou acima de um determinado valor. Então é bem difícil você desenvolver estratégias que funcionam nas opções binárias. Mas eu estou dando uma dica, você pode ganhar dinheiro também com isso aqui, eu já testei isso, mas você vai ter muita dificuldade. Então eu pensei, eu não vou operar isso porque eu estou passando dificuldades operando com esse tipo de estratégia, com ambas as estratégias utilizando as bandas de Bollinger. Então fica a dica aqui para vocês da minha experiência com as bandas de Bollinger nas opções binárias. Você pode fazer alguns testes, tá, para tentar desenvolver e criar estratégias que funcionam, mas a minha estratégia é muito mais eficiente do que qualquer estratégia com qualquer indicador. Realmente não tenho sombra de dúvida sobre isso, mas eu vou estar fazendo aqui uma sessão toda semana das opções binárias, falando sobre todos os indicadores aplicados às opções binárias, que não são tão eficientes do que a minha técnica, mas que podem ajudar vocês, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até mais. E curtam o vídeo e compartilhem e comentem, façam seus comentários. Até mais.